Projeto Bairro Limpo, Cidadania e Meio Ambiente, compromisso com a nossa cidade. Oferecimento Riscar Pintura. Faça de seu negócio um sucesso. A Riscar Pintura executa serviços de estamparia em camisas e bonés, placas, faixas, letreiros, cavaletes. Ligue 992097665. Riscar Pintura desde 2002, trazendo qualidade de vida para você. Ligue 992097665. Riscar Pintura, porque riscar é a alma do negócio. Já estamos dando início ao nosso programa Esquenta Carnavalesco 2026 Manaus, comigo mesmo, é Nilson Taveira, pelas gigantescas ondas da Rádio Informativo Web Brasil, a rádio mais embrasada da cidade. Estamos ao vivo também pelas redes sociais, pelo Kawai e também pelo TikTok. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas à nossa live de hoje. Alô, Lucas Oliveira, um grande abraço, sua live é legal, muito obrigado, Lucas, seja bem-vindo, tá bom? Quem tá aqui com a gente também é a Zafir, né? Zafar, de onde falas? Aqui é da cidade de Manaus, Zafar. Estamos ao vivo pela Rádio Informativo Web Brasil, a rádio mais embrasada da cidade. Estamos ao vivo também pelas redes sociais, né? Tudo isso aqui na cidade de Manaus, no nosso programa Esquenta Carnavalesco 2026 Manaus. São exatamente 15 horas e 6 minutos. Vamos samba de enredo das escolas de samba do Grupo Especial de Manaus pela Rádio Informativo Web Brasil.
São exatamente 15 horas e 9 minutos aqui na grande capital cabocla. Nesse momento, chuva aqui na cidade de Manaus, tá bom, gente? Um calor grande, porém chovendo na cidade de Manaus, né? Coisas que só acontecem aqui dentro da floresta amazônica. Daqui a pouquinho nós vamos estar trazendo muita notícia sobre o Carnaval de Manaus, né? Aquela que é possivelmente, né, a campeã aqui do Carnaval, né? Aquela que se apresentou melhor, ou aquelas, né, que podem ser as potenciais campeãs do desfile da Escola de Samba aqui na cidade de Manaus. E você está ligadinha no programa Esquenta Carnavalesco 2026, Manaus, comigo mesmo é Nilson Taveira. E você está ligadinho no nosso programa Esquenta Carnavalesco 2026 Manaus, né? Ontem nós tivemos aí os desfiles
das escolas de samba do Grupo Especial de Manaus, uma mais bonita do que a outra, né? Tivemos aí a presença da Isabelle Nogueira desfilando aí pela escola de samba Presidente Vargas, muitas personalidades de Manaus se fazendo presente, enfim, um grande desfile, né, aqui no Sambódromo de Manaus no dia de ontem. Já nós vamos estar dando aqui mais detalhes, né, sobre várias notícias e também sobre o Carnaval de Manaus 2026. Rádio Informativo Web Brasil, informação que conecta você ao seu dia a dia. Vamos agora para a previsão do tempo. Boa tarde, Manaus. Boa tarde, Amazonas. Boa tarde, Brasil! Começamos trazendo a previsão do tempo para hoje, tá bom? Sol entre nuvens, calor típico da região amazônica e possibilidade de pancadas de chuva isoladas ao longo do dia. Fique atento, hidrate-se bem e programe suas atividades. Hoje é comemorado o Dia Internacional da Luta contra o Câncer na Infância. Hoje é um dia de conscientização, solidariedade e esperança. A data reforça a importância do diagnóstico precoce, do acesso ao tratamento adequado e do apoio às crianças e famílias que enfrentam essa luta. Informação e empatia salvam vidas. Hoje também a igreja celebra São Cláudio de la Colombière, sacerdote jesuíta francês. São Cláudio de la Colombière é lembrado por sua fé, humildade e dedicação espiritual, sendo referência de confiança e devoção. Hoje também nós celebramos o dia da conquista do voto feminino no Brasil. Alô, Arthur Costa, seja bem-vindo. Hoje comemora-se também o dia da conquista do voto feminino no Brasil. Uma data histórica que marca a luta das mulheres por igualdade, cidadania e participação política, um avanço fundamental para a democracia brasileira e para a construção de uma sociedade mais justa. É o projeto Bairro Limpo, com a campanha Seja uma Pessoa Legal, junte seu lixo em saco adequado e entregue ao carro coletor. Cuidar do bairro é cuidar da saúde, do meio ambiente e do futuro de todos nós. Oferecimento: Riscar Pintura. Faça de seu negócio um sucesso. Rádio Informativo Web Brasil, informação, cidadania e compromisso com você. Rádio Informativo Web Brasil, informação e cidadania.
São exatamente 15 horas e 19 minutos na grande capital cabocla. Alô, Zezinho Silva, um grande abraço, seja bem-vindo, Zezinho! Zezinho Silva por aqui com a gente, né? Hoje é o Dia Internacional da Luta contra o Câncer na Infância, gente, né? Dia 15 de fevereiro. Toda criança merece assistência, né? Médica, hospitalar, todo carinho, todo amor, tá bom? Esta data foi instituída para ampliar a conscientização sobre o câncer em crianças e adolescentes, reforçando a importância do diagnóstico precoce, do tratamento adequado e do apoio às famílias. Informação, solidariedade e cuidado salvam vidas. E o santo do dia da nossa igreja querida, salve, salve, católica, né? Hoje a igreja católica celebra São Cláudio de la Colombiere, sacerdote e confessor, reconhecido por sua fé, humildade e profunda dedicação espiritual. Que seu exemplo inspire confiança, perseverança e amor ao próximo em nosso dia a dia. Hoje também nós celebramos o dia da conquista do voto feminino no Brasil. Em algumas contagens históricas, o dia 15 de fevereiro é associado à conquista do voto feminino no país, embora a promulgação oficial do primeiro Código Eleitoral Brasileiro tenha ocorrido em 24 de fevereiro de 1932, a data simboliza a luta das mulheres por igualdade, cidadania e participação democrática. E a nossa reflexão deste dia 15 de fevereiro, uma data que convida a reflexão sobre saúde, história mundial e valores espirituais, reforçando a importância do respeito à vida, da justiça social e da solidariedade. Projeto Bairro Limpo, seja uma pessoa legal, junte o seu lixo em saco adequado e entregue ao carro coletor. Um bairro limpo é sinônimo de saúde, organização e qualidade de vida. Oferecimento: Riscar Pintura. Faça de seu negócio um sucesso. A Rádio Informativo Web Brasil, informação, cidadania e serviço à comunidade. Você está ligadinha no nosso programa Esquenta Carnavalesco 2026 Manaus, aqui com muita informação e também notícias sobre blocos aqui da cidade de Manaus e também sobre o grande carnaval aqui da nossa cidade. Obrigado pelo bastão luminoso, querida, um grande abraço, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Gabriela dos Santos 202, que bom você tá bem, por aqui nós estamos com saúde, né? Robustos e robustecidos, revigorados, né? Da gripe. Falar em gripe, gente, o nosso clima é desse jeito, né? Chove e faz sol ao mesmo tempo, né? E não tem organismo que aguente, né? Porque o nosso organismo, apesar de ser propício, né? Para todos os tipos de regiões e todos os tipos de climas e temperaturas, em qualquer parte do planeta Terra o homem se dá bem, né? O homem é um bichinho, o homem é um vermezinho, né? Que ele é adaptável em qualquer circunstância, né? Em qualquer clima, em qualquer lugar do planeta, né? Porém, o nosso organismo, ele também tem debilidades, né? O nosso organismo, ele carece de atenção especial e muitas vezes a gripe, né, chega mais forte do que a defesa do nosso organismo, porque nós temos os soldados
do nosso corpo. E os soldados do nosso corpo, vocês sabem quem são os soldados do nosso corpo? Nós temos uma defesa corporal que combate todo tipo de praga, todo tipo de doença, né? Que são os glóbulos brancos, né? Eu estudei isso faz tantos anos, né, pai? Eu era pituchinho lá no Instituto Benjamin Constant, quando a professora deu essa aula de ciências para nós, né? Sobre a defesa do nosso corpo, que é feito pelos glóbulos brancos, né? E lá tinha uns soldadinhos, né? Escrito glóbulos brancos. Antigamente dava gosto de se estudar, né? Hoje é horripilante para dentro de sala de aula, né? Não sei o que está acontecendo, né? Não posso nem entrar nessa particularidade, porque as crianças não têm gosto de ir para dentro da escola mais, né? Ninguém sabe se é problema com os textos, né? Ou se os professores não estão conseguindo transmitir as matérias. Eu sei que muita criança não quer mais ir para dentro de sala de aula, essa que é a verdade, né? Antigamente eu me lembro que a gente tinha gosto de pegar uma matéria, né? Não só pela didática, né, do livro, que além de ter um texto saboroso, tinha figuras ilustrativas, e aí vinha a explicação da professora, que lambuzava o nosso livro de mel, tornando a aula adocicada, né? Antigamente as nossas aulas eram adocicadas, tanto pelos textos, né, das nossas matérias, quanto pela ilustração dos textos e também pela saborosa explicação das nossas professoras, que explicavam muito bem os textos, né? Os professores tinham assim um certo cuidado, né, em transmitir os textos de uma forma que cada aluno se sentia até participante daquela história. Era como se a gente estivesse andando dentro da história. Eu ficava assim, né? Eu sentava na cadeira da frente na escola, bem na primeira cadeira lá, sempre estudei na frente. Eu sempre fui um aluno exemplar, né? Aluno nota 10 mesmo. Aí eu sentava na frente ali, né? E a professora começava, né? E o meu pé de laranja lima. E Joãozinho, todos os dias, ia lá embaixo do pé da laranja lima. Ele se atrepava no pé de laranja lima. E lá ia eu caminhando com o Joãozinho, né? A professora saía de dentro de sala e eu ainda estava passeando com o Joãozinho dentro da história, né? Tão saborosa que era a história que era narrada, né, pela professora de uma forma tão inteligível, né, que fazia com que nós alunos nos tornássemos também personagens, partícipes da história, né? Isso é gratificante. Eu pensava, né, no meu juízo de criança, que todos os professores eram iguais, né? Que todos os professores tinham o poder e o dom de transmitir um texto com tamanha qualidade. Era isso que eu pensava na minha vida, né? Depois que fui crescendo, conhecendo outros professores e outras professoras, eu não entendia bolufas mais. Eu não entendia mais, era nada, mano. O cara falava 300 quilos de palavra, eu não entendia nenhuma, né? Aí eu comecei a raciocinar. Meu Deus do céu, aquela professora é diferente dessa outra. Aquele professor é diferente desse outro, né? Então as metodologias são diferentes, né? O esforço de cada professor é diferente um do outro, tem um certo peso, né? Mas eu me lembro ainda quando eu era criança lá no Instituto Benjamin, que as nossas professoras eram esmeradíssimas em passar as suas matérias para os alunos, né? Isso aí eu fui descobrindo ao longo, né, da minha vida como estudante. Outra coisa que foi um impacto muito grande na minha vida de estudante foi quando eu saí da 4ª série para a 5ª, né? Foi um choque grandioso ali na minha vida, muito grande, né? Porque
nós tínhamos de primeira a quarta série apenas 4 matérias. Não sei se hoje ainda é assim, né? Eu sei que nós tínhamos o português, a matemática, a ciência e a outra, não sei, não me lembro, mas era integração não sei o que. Português, matemática, ciência, integração de alguma coisa que eu não lembro mais, né? Nós tínhamos do Rio, né? E que do Rio, né? Alô, Dorazinha Zoim, seja bem-vinda. Nós tínhamos 4 matérias de primeira a quarta série. Português, matemática, ciência, né? Grande abraço para minha professora de ciência. Eu amava todas as minhas matérias, olha. Eu gostava muito de estudar, né? Aí a gente tinha matemática, português, ciência, integração, era integração de prática do lar. Parece que era essa mesmo, integração de práticas no lar, né? Era alguma coisa assim. Na quarta série era 4 matérias. Quando nós passamos para a quinta, né? E aí a gente já não usava mais aquele shortzinho que da primeira à quarta série no Benjamin, as crianças usavam short, né? Uma bermuda até no joelho. As meninas saia e os meninos o short, uma bermuda, né? Bermuda de tergal azul e também o jaleco branco, né? E aí quando nós passamos para a quinta série, nós começamos a usar calça comprida, né? É um símbolo de que a gente já estava assim numa idade da razão, né? Já razoando certos assuntos importantes da sociedade baronil do Amazonas, né? E aí nós passamos para a quinta série, quinta, sexta, sétima e oitava, e foi um grande choque, onde nós nos deparamos com 11 matérias. A professora chegou: bom dia, alunos, eu sou a professora de português de vocês. Na quinta série vocês terão 11 matérias. Pô, foi mesmo que dá uma porrada na gente. Aí eu fiquei até pensando, né? Mas como é que pode? Como é que vai ter 11 matérias? Se nós temos só das 7 horas até as 11 horas para estudar. Aí a professora interrompe o meu raciocínio lógico interior, falando sozinho, eu e meu cérebro, né? E tem outra. As aulas de vocês, aqui de quinta a oitava série, será das 7 da manhã até as 11h30. Oxe, foi outro choque, né? Porque a nossa aula de primeira a quarta série era apenas de 7 da manhã até as 11. 11 horas batia campa. Da quinta a oitava seria das 7 às 11h30. E nós teríamos 11 matérias. Aí ela foi explicar o porquê das 11 matérias. Vocês terão matéria português, matemática, ciências, física, química, francês, inglês, OSPB, EMC, religião, e a outra não sei se eu me lembro. Se eu puxar na memória eu me lembro. História, né? Eu me lembro de todas as minhas matérias. Eu tenho no meu currículo escolar todas as matérias, né? Ainda tinha PIO, Práticas Integrantes do Lar. Eram 11 matérias. Serão 5 matérias todo dia, né? Das 7 às 11h30, vocês terão 5 matérias por dia. E durante a semana vocês completam o ciclo das 11 matérias, né? E eu digo, meu Deus, como é que pode? Como é que eu vou conseguir estudar 5 matérias? Se com 4 eu já passava mal, agora imagine com 11, né? Mas aí com o passar, né, dos semestres você vai se adaptando, vai entrando, né, nas modalidades da educação de quinta a oitava série e vai se aperfeiçoando nessa nova modalidade de ensino, né? Conclusão, né? E aí você começa a tirar conclusões de que o seu professor, sua professora de primeira a quarta série era show, que a sua professora de primeira a quarta série era esmerada, que a sua professora de primeira a quarta série era mãe, esposa, professora, mestra, doutora, psicóloga, acolhedora e, acima de tudo, uma sacerdotisa, né?
pense numas mulheres capacitadas. Eram aquelas nossas professoras de primeira a quarta série, né? Nós aprendemos muito com ela, né? Aí depois você vai tendo contato com outros professores que são outro tipo de linguagem, outro tipo de dinâmica de ensinamento, né? Cada professor tem sua dinâmica diferente, né? E às vezes você fica embaratinado porque você está acostumado com uma dinâmica e depois você pega outra diferente, você pira o cabeção. São exatamente 15 horas e 34 minutos na grande capital cabocla. Muita chuva nesse momento aqui na cidade de Manaus. Vou fechar a janela aqui que começou a chover. São exatamente 15 horas e 34 minutos. Projeto Bairro Limpo, seja uma pessoa legal, junte o seu lixo em saco adequado e entregue ao carro coletor. Um bairro limpo é sinônimo de saúde, organização e qualidade de vida. Oferecimento Riscar Pintura, faça de seu negócio um sucesso. Rádio Informativo Web Brasil, informação, cidadania e serviço à comunidade. E você está ligadinha no programa Esquenta Carnavalesco 2026, Manaus. Comigo mesmo é Nilson Taveira. Só lembrando, né, gente, que hoje é o Dia Internacional da Luta contra o Câncer na Infância. Hoje também é dia de São Cláudio de la Colombiere e também dia da conquista do voto feminino no Brasil. Rádio Informativo Web Brasil, Carnaval 2026 em Manaus, cultura, alegria e economia criativa. A Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos, anunciou o calendário oficial das bandas e blocos de rua do Carnaval 2026, reforçando o compromisso com a valorização da cultura popular e o fortalecimento da economia criativa na capital amazonense. A programação integra um planejamento estruturado com base no edital de chamada pública número 007/2025, que selecionou bandas e blocos para receber apoio institucional, incluindo infraestrutura, sonorização, iluminação, palco e serviços essenciais, garantindo eventos organizados em diferentes zonas da cidade. O edital foi apresentado e debatido em reunião realizada no dia 19 de novembro de 2025, na sede da Manaus CUT, com representante das agremiações carnavalescas, promovendo diálogo, transparência e organização antecipada da festa. Alô, TS, um grande abraço, obrigado pela mensagem, seja bem-vinda. Segundo o diretor-presidente da Manaus CUT, Gender Lobato, o Carnaval é uma política pública estratégica. O Carnaval de Manaus movimenta a economia, gera emprego e renda, fortalece a identidade cultural da cidade e ocupa os espaços públicos com arte e alegria. Vamos agora para a programação deste dia 15 de fevereiro de 2026. Hoje nós teremos o bloco Sindicato dos Cornos, lá na Rua Livramento, no querido bairro da Glória.
Teremos também o bloco do Recanto, lá na rua Alberto Gomes, no querido bairro de Petrópolis. Um grande abraço pro meu querido amigo Renato, né? Renato é o nome dele lá em Petrópolis. O Renato, ele é o presidente do bairro de Petrópolis. Renato, outro dia, eu tava falando aqui, né, sobre o presidente do bairro de Petrópolis e eu esqueci teu nome, mano, ó. Mas agora eu me lembrei, né, do nome. O nome do presidente do bairro de Petrópolis é o Renato. O Renato que vem fazendo os trabalhos lá. Lá tem também o meu amigo, né, locutor Salve Salve, ele que é o idealizador, né, do projeto Águia Petropolitana, né? Águia Petropolitana lá de Petrópolis. Meu amigo Getúlio Vargas, o Getúlio Vargas, ele que comanda lá o grupo, né? Águia Petropolitana. Um grande abraço para o Getúlio, grande abraço para todo o grupo do Getúlio lá no bairro de Petrópolis e também um grande abraço para o meu amigo Renato, ele que é o presidente lá do bairro de Petrópolis. Um grande abraço, Renato! E vamos ter a banda hoje lá em Petrópolis, né? Alô, Janderlan Holanda! Janderlan Holanda vai passar lá, Renato. Vai passar lá para tomar uma gelada que o Janderlan, ó. Tu. E o Janderlan gosta de tomar uma cervejinha gelada. Pense num caboclo para gostar de tomar uma cerveja gelada. É o meu amigo Janderlan Holanda, né? Ele mora lá também no bairro de Petrópolis, né? Com certeza ele vai dar uma passadinha lá no bloco que vai ter lá em Petrópolis hoje, que é o bloco do Recanto, lá na rua Alberto Gomes, em Petrópolis. Vamos ter também a Banda do Caxangá, lá na Avenida Lourenço Silva Braga, no centro da cidade. Vamos ter hoje também o bloco DGA Rafael e Amigos da Baixada, na rua Paracuúba, lá no querido bairro do São José Operário. Vamos ter também hoje a Banda do Conjunto Ribeiro Júnior, na rua 1, com a rua Afonso Carvalho, aqui perto de casa, né? A Banda do Conjunto Ribeiro Júnior aqui perto de casa. Ribeiro Júnior é lá onde morava, né, o Jânio, né, meu finado amigo Jânio, que faleceu na pandemia agora. Rapaz, falar em pandemia, eu vou fazer questão de contar essa história aqui rapidão. Meu amigo Jânio, né, eu conheci quando eu coordenava uma casa da paróquia aqui perto de casa, né? Tinha uma casa e eu tinha a minha empresa, eu coloquei lá. A comunidade cedeu a casa para eu tomar de conta e fazer meus trabalhos da minha empresa lá. E estando um belo dia lá, sentado como eu estou aqui, de frente para a rua que dava acesso a essa casa onde eu tinha minha empresa, e fiquei preso sentado ali, como se alguma força me deixasse ali olhando para a rua, né? Passou mais ou menos uma hora e meia, e eu, meu Deus, por que eu estou sentado aqui? E fiquei ali imóvel, né? Quando de repente aparece lá no início da rua uma figura virando a esquina e ficou no meio da rua e veio na minha direção. Era o Jânio, só que eu não o conhecia. Eu não conhecia o Jânio, né? E eu era novo ali naquele pedaço, estava com a minha empresa recém-formada ali naquela casa, e aquela pessoa veio e eu me estremeci todo. Aquela rua dava uns 200 a 300 metros, né? A extensão da rua. Quando aquela pessoa virou lá, eu disse, meu Deus, esse motivo de eu estar sentado aqui é aquela pessoa que está vindo ali. Aí comecei a orar, né? Eu sou muito orante, né? Comecei a orar. Eu oro em silêncio sem ninguém saber, né? Fico orando em silêncio aqui. Aquela pessoa veio se aproximando, né? E veio na minha direção, assim, certinho na minha direção, né? Adentrou pelo portão que eu deixava aberto, que era a minha empresa. Ele entrou e me saudou, né? De uma forma, assim, evangélica, né? A paz esteja contigo, meu irmão. Bom dia. Aí eu digo, bom dia, meu irmão. Seja bem-vindo, entre. Aí ele, muito obrigado por ter me convidado a entrar. E ele entrou.
E ele já foi direto na conversa: meu irmão, você tem um trabalho, porque eu estou precisando trabalhar. Aí eu digo: ô meu irmão, aqui eu trabalho com pintura, né? Eu pinto camisa, pinto faixa, pinto placa. Os meus ganhos aqui ainda são poucos, que eu estou começando aqui agora. Mas se você não se importar e quiser trabalhar aqui comigo, o que nós faturarmos, eu reparto com você. Fui sincero com ele, né? Aí ele disse: ô meu irmão, muito obrigado, eu aceito sim. Só que eu estou viajando hoje. Isso era uma terça-feira. Me lembro, era uma terça-feira. Eu estou viajando hoje. Inclusive, tomei essa decisão agora. Meus pais são do interior do Amazonas e eu vou viajar hoje para a casa dos meus pais. E quando eu voltar, se o senhor me aceitar, eu vou trabalhar aqui com o senhor. Eu digo: você que sabe, as portas estão abertas, é como eu lhe falei, eu não ganho muito dinheiro aqui, mas se você quiser vir para cá e repartir o que nós ganharmos, seja bem-vindo. E assim foi. Ele se despediu, né? E foi embora, e ele sumiu. O Jânio sumiu. Ele se apresentou, falou que o nome dele era Jânio, inclusive: olha, meu irmão, eu já fui cobrador de ônibus da Eucatu, uma empresa grande em Manaus aqui, que é a União Cascavel, né? Do Paraná, e que tem a licitação para rodar aqui em Manaus como transporte coletivo. Eu já fui cobrador de ônibus, eu já trabalhei nisso, naquilo outro. Eu tenho experiência em pintura também, só que eu tô sem um local para trabalhar. Vou no interior visitar meus pais. Quando eu voltar, eu venho trabalhar com o senhor, se o senhor me aceitar. Eu digo: aceito sim, meu irmão, seja bem-vindo. Esse Jânio sumiu. Essa história aconteceu em 2005. 2005. Passou-se 5 anos. 5 anos depois dessa história, eu já tinha saído lá da casa que eu estava. Aí eu fui visitar uma comunidade que eu tinha sido coordenador. Quando eu chego naquela comunidade, de longe eu avistei lá pinta-se placas, faixas e camisas, né? Eu digo: vou visitar aquele amigo ali, que é da minha área, né? Minha área é essa, marketing, publicidade, né? Eu vou lá visitar esse amigo. Aí quando eu cheguei lá, tinha aquele rapaz bem aparentado, bem vestido lá na porta. Quando ele me viu: ô meu irmão, seja bem-vindo. Aí eu digo: opa, irmão, tudo bem aí? Tudo bem. E eu estava até precisando fazer uma tela para pintar umas camisas, que eu era educador de informática, né? Eu sou educador de informática, né? Dava aula de computação, né? Computação básica e computação... o curso básico, né, de computação, e o avançado. E aí eu estava formando uma turma de 100 alunos e eu queria fazer uma tela para pintar as camisas, né? Para ficar todo mundo padronizadinho com o nome da escola e tal. Eu digo: meu irmão, estou precisando fazer uma tela. Aí já fui levando esse projeto da tela já para puxar assunto com ele, né? E aí ele me atendeu muito bem, puxou a cadeira. Quais são as novidades? Eu digo: meu irmão, estou dando aula ali numa escola de informática e nós vamos ter a formatura dos alunos no final do mês. Faltavam uns 15 dias para terminar o curso. E eu estou precisando de uma tela. Eu digo: eu faço, meu irmão, a tela. Ele falou, né? Deu os dados para ele, né? Ele disse: eu estou fechando aqui para ir almoçar em casa. E aí o senhor vai comigo lá, a gente prepara lá o texto e tal, como é que vai ser, a tela. Eu digo: beleza, vamos lá. E aí, quando nós saímos, ele trancou lá e nós fomos para a casa dele, né? Quando nós demos uns 20 passos, ele olhou assim para mim e disse: irmão, o senhor está me reconhecendo? Aí eu olhei assim para ele, dei um sorriso: não, meu irmão, não estou lhe reconhecendo, não. Aí ele olhou para mim e falou sério, com um tom de voz alto: irmão, o senhor não está me reconhecendo? Aí eu olhei para ele e digo: não, irmão, não estou lhe reconhecendo. E ele falou pela terceira vez, num tom bem alto:
meu irmão, você não está me reconhecendo, e falou assim num tom de voz que me deu vontade de voltar naquela hora para casa, né? Aí eu olhei para ele e digo, não, meu irmão, não estou lhe reconhecendo não. Eu já ia voltar, ele disse, irmão, uma vez em 2005 eu estive lá no seu trabalho, ali no lugar tal e tal, e me veio na mente, né? Eu digo, rapaz, agora me lembrei, né? Aí deu uns tapinhas na costa dele. Eu digo, foi você que esteve lá, né? Naquela casa que eu trabalhava. Ele disse, sim, foi eu, meu irmão. E eu quero lhe dar um grande testemunho hoje de vida. Aí eu digo, um testemunho de vida? Aí ele, sim, meu irmão. Naquele dia que eu fui lá com o senhor estava sentado lá na porta lá da sua empresa, que eu cheguei lá com o senhor salvou a minha vida. Eu salvei a tua vida. Se naquele dia o Senhor salvou a minha vida, foi Deus que lhe colocou ali sentado naquele local, porque eu ia tirar minha vida naquele dia. Aí eu digo, meu Deus, então era por isso que eu estava sentado naquele banco, já fazia quase 2 horas sentado ali, eu raciocinando, né? Aí disse, meu irmão, um dia anterior eu tinha ido lá atrás, lá do seu trabalho, onde tem uma casa que pegou fogo, lá para trás tinha uma casa que pegou fogo e estava abandonada. Aí tinha que entrar no beco para chegar naquela casa. Ele disse, 10 horas da noite eu tinha ido lá naquela casa, e lá eu botei uma corda lá para eu me enforcar naquela corda. Naquele dia que eu passei lá, que o Senhor me atendeu, era o dia que eu ia me enforcar. Isso era mais ou menos umas 10h30, 11 horas da manhã, né? Ele disse, naquela hora eu ia passar pelo beco para ir lá para aquela casa que tinha pego fogo. Eu já tinha colocado a corda lá, pendurada para eu me enforcar. Eu ia me enforcar, meu irmão. E Deus colocou o Senhor ali sentado. E o Senhor ficou como um anjo que não deixava eu entrar no beco. Era como se o Senhor estivesse fechando o beco, porque do lado assim da casa que eu trabalhava tinha um beco que dava acesso a uma comunidade grande, né? Lá abria uma comunidade lá para trás grande, tinha uma casa que tinha pego fogo lá. E ele disse que ele ia se enforcar naquele dia. E eu estava sentado ali como se empatasse ele passar no beco, né? Aí eu digo, meu irmão, foi isso que aconteceu? Ele disse, foi isso que aconteceu, meu irmão. Por isso, pelo Senhor não ter deixado eu passar para aquele beco e ter consumado o ato, que eu ia me matar, porque eu estava com problema de todas as áreas. Tinha pego conta do trabalho, minha mulher tinha me deixado. Irmão, minha vida estava um caos, e naquele dia eu ia tirar minha vida, e Deus lhe colocou naquela passagem daquele beco para eu não passar. E por isso que eu falei com o Senhor. E quando eu falei com o Senhor, eu senti na minha vida, inclusive eu aproveitei, né, para dar uns conselhos espirituais para ele naquele dia, que ele foi lá no meu trabalho. Falei para ele, né, que ele estava deprimido. Meu irmão, tenha fé em Deus, meu irmão. Deus, ele muda as nossas realidades. Deus tem o poder de transformar qualquer tipo de situação. E eu falei sobre a presença de Deus na nossa vida, que Deus tem poder sobre a nossa vida, né? Deu os conselhos para ele. Ele disse, meu irmão, eu estou indo na casa do meu pai e da minha mãe no interior, e quando eu voltar, eu venho aqui com o senhor. E nunca voltou. Depois de 5 anos eu encontrei ele. E ele deu o testemunho que ele ia se matar no dia que me encontrou. Não se matou porque eu estava lá por onde ele tinha que passar. E ele não teve coragem de passar e foi conversar comigo, e Deus me colocou na vida dele, né? Conclusão, ele me deu esse grande testemunho, né? Inclusive, quando foi agora na pandemia, em 2003, umas 9, 10 horas da noite, ele me ligou, o Jânio, né? Meu irmão, pelo amor de Deus, ore por mim. E tirou 3 ou 4 fotos num leito de hospital, e tinha o número do leito dele, né? Meu irmão, estou no leito do hospital número tal, está aqui o número do meu leito. Eu estou morrendo, eu estou sem falta de ar, meu irmão. Eu estou com falta de ar, ore por mim. Aí eu conversava com ele pelo WhatsApp, né? Jânio, tem fé em Deus, meu irmão. Tem fé em Deus, você vai ficar bom. Ele, não, meu irmão, não aguento mais, eu vou morrer. Conclusão, quando foi 9 horas da manhã, o filho dele me liga dizendo, irmão,
meu pai faleceu. Fiquei muito triste, né, pelo Jânio ter falecido. Uma pessoa muito batalhadora, profissional na área de marketing, publicidade, propaganda, pintura de placa, faixas, letreiros, um excelente profissional que foi ceifado nessa pandemia, né? Que Deus o tenha. Alô, Fabrício, beijo, muito obrigado, Fabrício. Então essa história marcou na minha vida desse colega que eu encontrei nessa caminhada em 2005 e que faleceu em 2023, tá bom, gente? E ele morava no Conjunto Ribeiro Júnior, né, aqui perto de casa. Então nós vamos ter a banda do Conjunto Ribeiro Júnior hoje, lá na Rua 1, com Rua Afonso Carvalho. Realmente lá tem uma banda bacana do pessoal lá, né? Aquele pessoal mais antigo, dos aposentados, que gostam de tomar um gorozinho e fazer lá a banda. Eles têm uma banda mesmo lá, é do lado da casa do Jânio, do finado meu amigo Jânio, essa banda, né? O pessoal, todo mundo conhecia lá ele nessa banda, né? Todo mundo lá na banda do Ribeiro Júnior conhecia o Jânio, morava bem do lado de onde é essa banda. A banda do Conjunto Ribeiro Júnior. Hoje nós vamos ter também a banda carnavalesca do Mauazinho, Mauazinho na Folia, lá na Avenida Arica, no Mauazinho. Hoje também tem o bloco da Vovó Judite. Alô, bloco da Vovó Judite, lá na Rua Professor Carlos Mesquita, na Santa Luzia. Povo de Santa Luzia é festeiro. Pense no povo que gosta de festa, né? Alô, Nariz de Gravata, meu amigo Nariz de Gravata, né? Sumiu, meu amigo Nariz de Gravata sumiu, né? Ele é cangaceiro também, né? Lá da Santa Luzia. Qual é o cangaço? É o Cabeleira, é? Cabeleira que tem lá na Santa Luzia? Cabras do Capitão Cabeleira, é? Tem outro também em Santa Luzia, outro cangaço, né? Que era do Marrom, né? Como era o nome? Ou é o Cabeleira mesmo? Até esqueci o nome dos cangaços daqui de Manaus. E lá na Santa Luzia nós vamos ter hoje, né? O bloco da Vovó Judite, na Rua Professor Carlos Mesquita, no Santa Luzia. Vamos ter o bloco das Apertadas. Alô, bloco das Apertadas, lá na Avenida Fábio Lucena, no Japim 2, lá no querido bairro de Japim. Lá no Japim também tinha o bloco, né, que eu dançava lá, era bloco Os Protegidos da Princesa. Alô, bloco Os Protegidos da Princesa. Um grande abraço lá, né, para o presidente, para o vice-presidente, para as filhas e os filhos, né, do presidente lá do bloco Os Protegidos da Princesa, no Japim. Grande abraço para o meu amigo Júnior, né? Fizemos estágio junto lá na Secretaria de Transportes e Obras. O Júnior também mora lá, né? O Júnior mora lá no Japim. O Júnior entrou depois de mim lá para fazer estágio. Eu já estava com um ano mais ou menos fazendo estágio quando o Júnior entrou. Aí quando eu fui para o bloco Os Protegidos da Princesa, lá no Japim, aí eu conversando com as meninas, eu perguntei se alguém conhecia o Júnior, né? Aí a moça lá, que era filha do presidente, disse: eu conheço o Júnior, mora ali naquela rua, bora lá que eu vou te mostrar. E me levou lá, né? E batemos lá, era o Júnior mesmo. Que eu falei as características, inclusive o pai do Júnior trabalhava lá na secretaria também, né? E botou o Júnior para estagiar lá, né? Grande abraço para todo o povo querido lá do bairro de Petrópolis, principalmente para o bloco Os Protegidos da Princesa, onde eu fui, né? Eu fui mestre-sala. Eu fui mestre-sala com 16 anos, lá no bloco Os Protegidos da Princesa, no bairro de Japim. Um grande abraço. Hoje também nós teremos... Cadê o bloco da Vovó, o bloco das Apertadas, lá na Avenida Fábio Lucena, no Japim 2, o bloco do Popeye, lá na Rua Eliodoro Botelho, em São Lázaro, o bloco Banda do Alho, na Rua Mar de Java, no bairro da Paz, o bloco da Dequinha, na Rua Magalhães Barata, em São Lázaro, a Banda da Independência, na Rua do Rosário, na Betânia, o bloco do Varandas, na Rua Dona Leopoldina, no bairro de Santo Antônio,
a banda do Pepete, na rua Hélio Leão, no Nova Cidade, aqui perto de casa. Olha, a banda do Pepete, um grande abraço aí para a banda do Pepete, hoje lá na rua Hélio Leão, no Nova Cidade. Aqui no Nova Cidade, onde é a banda do Pepete, gente? Vai ser aqui no Nova Cidade, mas também o Nova Cidade pense num conjunto grande, né? 9.000 casas aqui nesse conjunto. É um conjunto porrudo, mano. Porrudo de grande esse conjunto Nova Cidade. Eu já andei esse conjunto todinho, né? Aliás, o bairro todo. Eu já andei o bairro todo do Nova Cidade, né? Todo! Eu sou cri-cri, mano. Eu andei esse bairro todinho, né? Conheço todas as representatividades, os bons, os ruins, os maus, os péssimos, perversos, os bacanas. Sigam-me os bons e os ruins também. Quando eu era criança, né? Eu ouvia essa frase, né? Sigam-me os bons. Né? Não tinha, era um desenho animado que tinha. Se alguém se lembra desse desenho, escrevam aí para eu relembrar, né? Tinha um desenho animado que dizia assim: sigam-me os bons. Não tinha desenho? Eu era criança quando assistia esse desenho. Aí eu digo, mas por que só os bons? E os maus? Não tem vez também, não? Aí eu dizia assim: sigam-me os bons e os maus também. Quando eu era pequeno eu dizia isso, sabe? Me lembrei agora. Alô, banda do Pepete, um grande abraço. Vai ser hoje aqui na rua Hélio Leão, no Nova Cidade. Vamos ter também a banda das Duquesas, lá da 14, na rua Duque de Caxias, no bairro da Praça 14. A banda dos Assombrados, lá na rua Inácio Guimarães, no Educandos. A banda do Jorge Teixeira, lá na Avenida Tambaqui, também no Jorge Teixeira. O bloco do Goiabão, alô, Goiabão. Hoje é dia do bloco do Goiabão, lá na rua Antenor Cavalcante, no Zumbi 2. A banda do Bocal Queimado, na rua da Independência, na Nova Esperança. O bloco dos Infiéis, na rua Professor Evangelista Browe, no Santo Antônio. A banda do Joatã, na Avenida Avalon, no Alvorada 2. A banda do Pimentão, na rua Jardim Botânica, com Padre Severo, lá no São Jorge. Um grande abraço, né? Pro bloco do Pimentão, né? Parece que ele tem uma banca lá dentro do mercado, né? Do mercado municipal lá do bairro do bairro. Como é o nome? Bairro Jardim. Bairro Jardim, como é, pai? A gente morou lá também, naquele bairro, Jardim dos Barés, né? O meu pai, finado pai, quando era vivo, ele tinha 6 bancas. 6 bancas, todo mundo conhece lá meu pai, 6 bancas de verduras e frutas dentro desse mercado, né? Lá no Jardim dos Barés. Meu pai é de Milson Taveira, todo mundo conhecia meu pai lá, né? 6 bancas ele tinha lá dentro desse mercado, né? E essa banda do Pimentão, parece que o rapaz que é o dono dessa banda, ele tem uma banca de pimentão lá dentro desse mercado municipal, né? Hoje eles vão estar lá, né? Na rua Jardim Botânico, com a Padre Severo, no São Jorge, bairro de São Jorge. Eu morei na Padre Severo, na rua Padre Severo, lá onde vai ser essa banda, né? Só um momentinho, deixa eu fazer um trabalho aqui. Pronto. Aí vai ter a banda do Pimentão, né? Lá na rua Padre Severo, onde eu morei, no bairro de São Jorge, né? Mais conhecido como bairro Jardim dos Barés. Jardim dos Barés fica entre o bairro do São Jorge e o bairro Vila da Prata, e no meio é o Jardim dos Barés, onde tem a feira. Esse bloco do Pimentão vai ser em frente da feira municipal lá do Jardim dos Barés. Nós vamos ter também o bloco do Vieira Alves, na Arena da Amazônia hoje, gente. Olha, o bloco do Vieira Alves vai ser na Arena da Amazônia. Vamos ter também o carnaval do Bloco das Piranhas, também no Sambódromo de Manaus. O Bloco das Piranhas é um bloco antiguíssimo, muito antigo aqui em Manaus, né?
Deve ter mais de 30 anos esse bloco. Eu era criança quando tinha esse bloco, né? Eu nunca fui, né? Tinha muita vontade de ir nesse bloco, porque era até lá perto do Aleixo, onde eu morei. Era lá no bairro do Parque 10. E passava na televisão muita gente. Meus colegas iam tudo, né? Mas eu não... Quando eu pensava em ir, aparecia uma outra coisa para eu não ir, né? E nunca fui nesse bloco das piranhas, né? Mas tinha muita vontade de ir, mas nunca fui. E hoje é um grande bloco, né? Tanto é que vai ser lá no Sambódromo, né? Vai ter 2 blocos hoje grandes lá. É o bloco do Vieira Alves, na Arena da Amazônia, e o carnaval do bloco das piranhas também no Sambódromo. Não, o bloco do Vieira Alves é na Arena da Amazônia. Na Arena, é no estádio. E o carnaval do Bloco das Piranhas é que vai ser no Sambódromo de Manaus. São exatamente 16 horas e 4 minutos. Vou passar a programação também para vocês das bandas e dos blocos que vão se apresentar amanhã, segunda-feira de carnaval, né? Ilarileri, né? Não tem essa música aí do carnaval, como é? Se essa canoa não virar, olê, olê, olá, eu chego lá. Se essa canoa não virar, olê, olê, olá, eu chego lá. Vamos lá para a programação dos blocos e bandas que vão se apresentar amanhã, dia 16 de fevereiro de 2026. A Banda do Tufão, na Rua Rafael Almeida, no Novo Aleixo. O Bloco do Aranha, na Rua Juricaba, com a Avenida Visconde de Porto Alegre, no centro. A Banda Império do Mauá, na Avenida Arica, no Mauazinho. A Banda Amigos da Rua Barcelos, na Avenida Barcelos, no centro. O Bloco Dali Ficción Caliente, na Rua Jonatas Pedrosa, no centro. A Banda Vitória do Morro da P, na Rua Emílio Moreira, na Praça 14. Eu trabalhei lá nessa Rua Emílio Moreira, né? Há muitos anos atrás. A Banda da 5, na Rua 5 de Setembro, em São Raimundo. O Bloco do Caldeira, na Rua José Clemente, no centro. Também muito conhecida a Banda do Caldeira, lá no centro. Hoje dá muita gente, fica assim, ó, frevilhando de gente na Banda do Caldeira hoje, no centro de Manaus. Hoje não, é amanhã. Banda do Caldeira é amanhã. Também o Bloco das Cabritas, na Rua J.O. Calagan, no São Jorge. Alô, Bloco das Cabritas. As cabritas do São Jorge amanhã vão estar pulando mais do que cabrita no asfalto quente, comemorando o Bloco, né, das Cabritas amanhã no bairro de São Jorge. Grande abraço para os freios, né? É o Frei Agostinho, né? Não sei se o Frei Agostinho ainda está lá, né? E tinha também no meu tempo Frei Adson, quem mais lá do meu tempo? Frei Geraldo hoje é bispo, né? Bispo aí de uma diocese, não sei se é de Parintins ou Santo Antônio, não me lembro mais qual é a diocese que ele está. Vários freis que eu conheci lá no bairro de São Jorge, né? Grande abraço para todos os freis, para as freiras também lá de São Jorge, para toda a comunidade querida, amigos e amigas do bairro de São Jorge. Aquele abraço! Tem também amanhã, o Bloco do Gigante na Rua Engenheiro Vilar Fiuza da Câmara, no bairro de São José Operário. Projeto Bairro Limpo, seja uma pessoa legal, junte o seu lixo em saco adequado e entregue ao carro coletor. Carnaval bonito é carnaval limpo. Oferecimento Riscar Pintura. Faça de seu negócio um sucesso. Rádio Informativo Web Brasil, informação, cultura e serviço à comunidade. Rádio Informativo Web Brasil, Carnaval na Floresta 2026.
Carnaval na Floresta 2026, Carnaboi toma conta do Sambódromo com mais de 40 atrações. Esse ano o Carnaboi de Manaus, né, vai explodir a boca do balão, né? Espocar a boca do balão. Mais de 40 atrações no Carnaboi. Esse ano vai ser festa de Carnaboi para quem quiser esse ano. A tradicional festa de carnaval ao som do boi bumbá está de volta. O Carnaboi 2026 acontece nos dias 20 e 21 de fevereiro, a partir das 19 horas, no Sambódromo de Manaus, integrando a programação oficial do Carnaval da Floresta 2026. Só lembrando, né, que eu fui na primeira edição do Carnaboi aqui em Manaus, fui na segunda, fui na terceira, eu fui nas primeiras edições do Carnaboi eu tava lá, né? Comprava minha fantasiazinha, né? Ia-me embora lá pro Sambódromo, dançar, tomar aquela birita, me divertir, né? Gostava muito quando eu era mais novinho, né? De estar aí na folia, né? Ia-me embora lá pro Carnaboi. As primeiras edições eu fui em todas. Aí depois eu fui me esquecendo dessas festividades e não fui mais, né? Tá voltando o Carnaboi, ó. Uma grande festa popular no Carnaval, com músicas de toadas, né? Músicas aí dos bois, Garantido, Caprichoso e Companhia Limitada, né? A tradicional festa do Carnaval ao som do boi bumbá está de volta. O Carnaboi 2026 acontece nos dias 20 e 21 de fevereiro, a partir das 19 horas, no Sambódromo de Manaus, integrando a programação oficial do Carnaval na Floresta 2026. O evento é promovido pelo governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, e reúne mais de 40 atrações em 2 noites de celebração da cultura amazonense. A programação conta com artistas consagrados dos bois Garantido e Boi Caprichoso, além dos bois de Manaus. Uma das grandes novidades deste ano é a divisão temática das noites, valorizando ainda mais o patrimônio cultural do boi bumbá. O secretário de Cultura e Economia Criativa, Caio André, destacou que o retorno do Carnaboi ao Sambódromo atende a um desejo antigo do público e da classe artística, fortalecendo o evento como elo entre o Carnaval e o Festival de Parintins. Estamos com uma expectativa enorme para essa entrega, que simboliza a passagem da chave da cultura do Carnaval para os bumbás, projetando o Amazonas para o mundo inteiro, afirmou o secretário. A programação, sexta-feira, dia 20 de fevereiro, o tema Boi Bumbá, Brinquedo de São João, a partir das 19 horas, com os bois Tira-Prosa e Corre-Campo. No palco, Grupo Atuada, Robson Júnior, Itamar Benarroz, Jean Figueira, Adriano Aguiar, Márcia Novo, Ellen Veras, Júnior Paulaim, Klinger Júnior, Davi Assayag e Eric João. Show especial dos bois Garantido e Caprichoso, das 23 horas até às 0h20. A festa segue com Canto da Mata, Fabiano Neves, Israel Paulaim, João Paulo Faria, Edmundo Oran, Caetano Medeiros, Curumins da Baixa e Luciano Araújo. Obrigado, Daniel Lopes dos Santos. Tchê, Fernando, sejam bem-vindos e sejam bem-vindas à nossa programação de hoje. Vamos para a programação agora do Boi Bumbá, sábado 21 de fevereiro, né?
a festa do Carnaval na Floresta 2026, o Carnaboi, que toma conta do Sambódromo com mais de 40 atrações. E a programação do sábado, dia 21 de fevereiro, o tema Originários da Terra. O início às 19 horas, com os bois Garanhão e Brilhante, atrações Grupo Toada de Roda, Black Marialva, Luiz Carlos Caboclos, Jardel Bentes, Carlos Batata, Vanessa Alfaia, Paulinho Viana, Márcio do Boi, Leonardo Castelo, Carlinhos do Boi, Príncipe do Caprichoso e Edilson Santana. Show especial dos Bois Garantido e Caprichoso, das 23h30 às 0h50. Encerramento com Tony Medeiros, P.A. Chaves, Patrick Araújo, Arlindo Neto, Sebastião Júnior, Márcia Siqueira, Mara Lima e Luanita Rangel. Vozes do Carnaboi. O levantador de toadas Leonardo Castelo celebrou o retorno do evento ao Sambódromo, destacando o valor histórico do local. Já o vice-presidente do Boi Caprichoso, Diego Mascarenhas, afirmou que o Bumbá Azul e Branco prepara um espetáculo especial para o público manauara. Projeto Bairro Limpo, seja uma pessoa legal, junte o seu lixo em saco adequado e entregue ao carro coletor. Cultura e alegria também caminham junto com responsabilidade ambiental. Oferecimento Riscar Pintura. Faça de seu negócio um sucesso. A Rádio Informativo Web Brasil, informação, cultura e serviço à comunidade. São exatamente 16h15 aqui na grande capital cabocla. Estou ao vivo pela Rádio Informativo Web Brasil. Estou ao vivo também aqui pelas redes sociais, pelo Kawaii, pelo TikTok. Obrigado pela sua participação, obrigado aqui pela presença de vocês. Alô, católico filho de Maria, salve Maria, Maria Imaculada, nossa mãe querida, a mãe de Jesus e mãe nossa. Uma entre todas foi a escolhida, foste tu, Maria, serva preferida, mãe do meu Senhor, mãe do meu Salvador. Maria, cheia de graça e consolo, venha caminhar com teu povo, nossa mãe sempre serás, minha mãe é Maria. Um grande abraço aí para o católico filho de Maria. Beleza, 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 meu compadre, seja bem-vindo, meu amigo católico filho de Maria. Inclusive, gente, mais do que nunca, nós precisamos nos atentar, para os recadinhos de nossa mãezinha querida Santa Maria, Quando eu era mais novinho, nós líamos lá na igreja, através do saudoso, amigo Edivar, nossa, que Deus o já levou. O Edivar, ele preparou, para nós jovens, um livrinho, um livretinho, Ele adquiriu um livrinho de Santa Maria, que era assim, tipo um novenáriozinho, E naquele tempo era escasso o livro, era escasso, Ele pegou aquele livretinho e tirou várias cópias, mais de 20 cópias daquele livreto, e ele levava para nós na igreja, só que depois ele pegava de volta, A gente se reunia na igreja, ele distribuía aquele livretinho e ele ia comandando as orações de Santa Maria, ali naquele livretinho, Tinha um momento que ele dava uma parada, aí ele ia ler, como é? O recado de Santa Maria. Tem um recadinho aí de Santa Maria,
que ela dá para os videntes em Medjugorje, né? Nossa Senhora, ela aparece num local chamado Medjugorje, na Iugoslávia, se eu não me engano, né? Medjugorje, na Iugoslávia. Nossa Senhora aparece lá para uns videntes desde criança, quando eles eram crianças. E Nossa Senhora já fez sinais para provar que os videntes estão falando a verdade, porque o povo diz... Você sabe como é o povo, né? O povo, mas essas crianças aí, eles podem estar inventando essas coisas, né? E aí tem filmagem, eu assisti filmagem, né? A irmã do Edivar, desse nosso amigo que levava o livreto para a igreja para a gente acompanhar, a irmã dele, né, a Marilza, ela mandou buscar várias fitas cassete. Naquele tempo era videocassete, quando eu era criança, né? E ela colocava aqueles vídeos cassete para eu assistir. Ela me chamava no quarto dela, Nilson, vou colocar aqui o vídeo para te assistir. E eu ficava ali saboreando aquele vídeo das crianças, né, dos videntes, em Medjugorje. Quando Nossa Senhora aparece para eles, a gente não vê, porque a câmera não consegue filmar Nossa Senhora. Mas quando Nossa Senhora aparece para os videntes, as crianças se ajoelham todas três juntas, dando a entender que Nossa Senhora apareceu naquele momento. Eles se ajoelham e ficam de mão posta, né, e começam a rezar. E eles ficam atentos, olhando, e alguém que está lá filmando, fica filmando as crianças e fica filmando todo o povo presente e filmando para onde as crianças estão olhando, mas ninguém vê nada, só quem vê são as crianças. E Nossa Senhora passa a mensagem para essas crianças lá na cidade de Medjugorje, na Iugoslávia. E Nossa Senhora pede para difundir essas mensagens, que é mensagem de paz, de amor, de esperança, de caridade, mensagens contra o comunismo, mensagens contra as guerras, e pede para a gente rezem, 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 rezem sem cessar, né? Rezem sem cessar. Alô, Camille, um grande abraço. E aí o Edivar lia essas mensagens para a gente lá de Medjugorje, né? Que Nossa Senhora termina pedindo paz, paz e paz, né? E rezem, 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 né? Agora apareceu aqui o nosso amigo, né, católico. Muito obrigado aí, meu amigo católico, né? Um grande abraço. Grande abraço para todos os filhos e filhas de Maria, para toda a comunidade católica em Manaus, no Amazonas, no Brasil e no mundo, tá bom, gente? Nós vamos agora para a trilha sonora da informação no seu dia a dia, comigo mesmo, né? Em Nilson Taveira, aqui pelas gigantescas ondas da Rádio Informativo Web Brasil. Zezinho Silva. Rapaz, o Zezinho Silva tá aparecendo aqui para mim. É o irmão O Zezinho é irmão do... Deixa eu ver... Não posso nem tirar daqui, porque senão vai sair da minha notícia. É irmão do Alemão, é? Alô, Alemão! Grande abraço. Parece com o irmão do Alemão, né? O Rico. Parece com o Rico. Esse rapaz está aparecendo aqui para mim. O Rico é irmão do Alemão. Morava lá no bairro de São Sebastião, em Manaus, né? O Keiso conhece. O Keiso conhece o Alemão e conhece o Rico, né? Depois eu vou dar uma olhada aí para ver se... Tá aparecendo uma foto aqui escrito Zezinho Silva para mim. Depois eu vou dar uma pesquisada. Rádio Informativo Web Brasil, a trilha sonora da informação no seu dia a dia. Tá bom, gente? Conectando você com notícia, fé, cultura, esporte e muita música. Estamos 24 horas no ar, levando informação de qualidade, prestação de serviço e entretenimento para Manaus e toda a região. Confira agora a nossa programação diária. Das 4 às 6 da manhã, o programa Tempo de Oração, fé, reflexão e mensagens de esperança para começar o dia com o coração leve e fortalecido.
Das 4 às 6 horas da manhã, o programa Tempo de Oração, fé, reflexão e mensagens de esperança para começar o dia com o coração leve e fortalecido. Das 6 horas às 7 da manhã, o programa Esporte no Ar, resultados, bastidores e os principais destaques do esporte local, regional e nacional. Das 7 às 8 da manhã, reprise do programa A Voz do Projeto, as notícias e ações que movimentam a nossa cidade. Das 8 às 9 da manhã, notícias do governo federal, serviços, utilidade pública e informações oficiais que fazem a diferença na sua vida. Das 11 ao meio-dia, nós temos o reprise do programa A Voz do Projeto. Do meio-dia às 13 horas, o programa O Canto dos Ancestrais, a cultura amazônica em destaque, valorizando tradição, identidade e nossa música regional. Das 17 às 18 horas, o programa A Voz do Projeto, comigo mesmo, é Nilson Taveira. Cidadania, ações sociais e informações comunitárias para fortalecer os bairros. Das 18 horas às 19 horas, o programa Notícias do Governo Federal. Das 19 às 21 horas, o programa Samba no Pé. Muito ritmo, alegria e o melhor do samba para animar a sua noite. Das 21 horas às 23 horas, o programa Romance e Emoções. As canções mais românticas para embalar seus sentimentos. Já no fim de semana, nós temos o programa especial. O programa Esquenta Carnavalesco 2026, Manaus, sábados e domingos, das 15 às 16 horas, bandas, blocos, entrevistas e toda a energia contagiante do carnaval amazonense. É isso aí, tudo isso comigo mesmo, é Nilson Taveira, pelas gigantescas ondas da Rádio Informativo Web Brasil e também pelas redes sociais, Kawaii, TikTok e também pelo YouTube. Muito obrigado a você que está participando aqui comigo. Alô, Beatriz Torres! Nossa live é de segunda a sexta, né? Sempre das 17 às 18 horas, sábado e domingo com programa especial de carnaval, Esquenta Carnavalesco, das 15 às 16 horas. Projeto Bairro Limpo, educação ambiental, é construir valores, atitudes e consciência coletiva para preservar o meio ambiente e garantir qualidade de vida para todos. Cuidar do nosso bairro é cuidar do nosso futuro. Se beber, não dirija. Diversão com responsabilidade salva vidas. Oferecimento: Riscar Pintura. Faça do seu negócio um sucesso. A Rádio Informativo Web Brasil. Informação, cultura e música sempre com você. A Rádio Informativo Web Brasil, Carnaval 2026, destaque do samba amazonense. O Reino Unido da Liberdade desponta como um dos principais favoritos ao título do Carnaval de Manaus 2026, com um histórico de grandes desfiles, enredos marcantes, forte identidade cultural e uma comunidade apaixonada. A escola promete mais uma apresentação de alto nível na avenida, conquistando públicos e jurados. É o Carnaval 2026. A expectativa é de um espetáculo grandioso
com muita criatividade, emoção e o brilho que já é marca registrada do Reino Unido da Liberdade, fortalecendo ainda mais o carnaval amazonense. O Reino Unido da Liberdade é um dos principais favoritos para o carnaval de 2026, contando também com o Grêmio Recreativo Escola de Samba Mocidade Independente de Aparecida, também Andanças de Ciganos, a Grande Família, Unidos do Alvorada, Grêmio Recreativo Escola de Samba Presidente Vargas e também várias outras escolas de samba que estão aí lutando pela vitória, do Carnaval 2026, tendo o Reino Unido da Liberdade como um dos principais favoritos para o Carnaval 2026. E você já sabe, diga não às drogas. Carnaval é alegria, cultura e responsabilidade. Dizer não às drogas é dizer sim à vida, à saúde e ao futuro. Projeto Bairro Limpo, seja uma pessoa legal. Junte o seu lixo em saco adequado e entregue ao carro coletor. Cuidar do bairro é cuidar da cidade e do meio ambiente. Oferecimento Riscar Pintura. Faça do seu negócio um sucesso. A Rádio Informativo Web Brasil, informação, cidadania e cultura sempre com você. E você está ligadinha no programa Voz do Projeto, comigo mesmo, Nilson Taveira, pelas gigantescas ondas da Rádio Informativo Web Brasil, a rádio mais embrasada da cidade. E o nosso programa Esquenta Carnavalesco de hoje vai ficando por aqui, sempre agradecendo ao Papai do Céu por suas bênçãos e por suas graças recebidas neste dia, pedindo ao Papai do Céu que ele derrame suas bênçãos e suas graças sobre todas as comunidades de Manaus, sobre todas as comunidades do Careiro da Várzea, minha cidade natal, sempre pedindo ao Papai do Céu que suas bênçãos e suas graças sejam derramadas por todas as comunidades do nosso imenso e querido estado do Amazonas, por todo o Brasil e por todo o mundo, em nome de Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. E viva o nosso querido Papa Leão XIV. Viva também São Francisco
de Assis. É isso aí, pessoal. Um grande abraço e fiquem todos na paz de Deus.